Alô você, estamos começando mais um podcast do Tony. O nosso podcast traz todas as quartas-feiras uma entrevista importante para você de Caçador, para você de Lebon Regis, Fraiburgo, Videira, enfim, toda a região. E nós estamos num ano de eleições em 6 de outubro deste ano, quando a população elegerá prefeitos, vices e vereadores em todo o Brasil. Vamos tratar aqui da nossa região. Eu recebo no programa de hoje Juliano Périgo. O Juliano é pré-candidato a prefeito de Lebon Regis pelo MDB, com o apoio da base de governo do prefeito Douglas Mello. Juliano, inicialmente o microfone é aberto para as suas considerações iniciais. Bom, primeiro, Tony, quero agradecer o convite que você me fez de estar podendo participar hoje do teu podcast. Agradecer as pessoas que nos assistem, a audiência que você traz para a nossa região, como é importante nós podermos termos uma pessoa como você, voltando e trazendo toda a área da comunicação política para que a nossa região inteira, e falando mais especificamente do município de Lebon Regis, conheça e assista o seu pré-candidato falar e ter essa oportunidade em aberto. Primeiramente, então, me chamo Juliano Périgo, tenho 33 anos, sou formado em administração, pós-graduado em gestão pública, filiado ao partido MDB desde 2015, partido esse que hoje me abre o espaço, Tony, e me dá essa oportunidade para que eu seja o pré-candidato representando a nossa sigla, o MDB. Atuei durante 4 anos como secretário de Administração e Finanças do governo do prefeito Douglas Mello, em Lebon Regis. Uma gestão levada a sério, com transparência, uma gestão onde nós fizemos Lebon Regis ser conhecida regionalmente, uma cidade que há tanto tempo passou despercebida aos olhos dos nossos vizinhos, e hoje, com a graça da nossa gestão, com o Douglas e com toda a sua equipe, nós conseguimos transformar a realidade do nosso município e fazer com que nós fôssemos conhecidos e parabenizados pelo excelente trabalho administrativo que nós desenvolvemos ao nosso município. Juliano, você é lebonregense? Eu sou lebonregense. Nascido em Caçador, em 22 de setembro de 1990, e já no meu primeiro ou segundo dia pós-parto, vim para Lebon Regis. Aquela velha história, né? Veio só nascer em Só Caçador e nascer. retornou para casa em Lebon Regis. Exatamente. Como acontece o pessoal que vai para as clínicas de maternidade em Santa Cecília, Perfeitamente. em Videira e etc. Perfeitamente. A raiz da minha família, Tony, é Lebon Regis. E os teus estudos iniciais? Foram lá? Foram em Caçador? Foram onde? Eu comecei a fazer o jardim, os anos iniciais em Lebon Regis, até inclusive estudei no Princesa Isabel, que hoje é a escola referência que nós temos lá. O Douglas construiu uma nova escola para o nosso município. Posterior a isso, eu vim para Caçador. Então eu comecei a fazer os meus estudos de ensino fundamental e uma parte do ensino médio eu fiz aqui no Colégio Aurora, na época ele era Colégio Marista Aurora. Depois disso, que hoje é o Bom Jesus. Que hoje é o Bom Jesus, exatamente. E depois disso daí eu fui fazer faculdade, né? Acabei indo para Balneário Camboriú, onde eu fui estudar Direito pela Univale. Por uma série de situações acabei não me graduando em Direito e vim aqui na Uniarp, na nossa faculdade da nossa região, me graduar em Administração. Bom, Princesa Isabel. Princesa Isabel é uma escola, eu diria, antiga em Lebon Regis. Me corrija se estiver errado. Funcionava ao lado da Câmara. Isso mesmo, lá mesmo. Minha filha, Brenda, estudou lá. Olha só, então. Eu morei lá um período e minha filha estudou lá. Exatamente. Bom, o que se poderia falar da tua experiência administrativa pública? Porque a gente sabe, assim, as pessoas falam, mas o fulano é experiente, trabalhou na empresa X, tal lugar. Eu não desmereço a experiência administrativa e empresarial das pessoas, mas a administração pública é completamente diferente. Eu costumo dizer que o contador que aprende contabilidade, 4 anos na faculdade, graduado em ciências contábeis, ele conhece muito mais, 99%, a contabilidade empresarial.
Quando ele, por algum motivo, por opção ou por encaminhamentos do destino, vai para uma prefeitura e se depara com uma contabilidade totalmente diferente. Os princípios são os mesmos, contas a pagar, contas a receber, mas é muito diferente. Por exemplo, você se chocou quando viu um orçamento público? Me choquei, claro. Muita coisa, não é? É outra realidade. É outra realidade. E em tudo isso, provavelmente a sua faculdade de administração não te deu muita coisa sobre administração pública, te deu mais empresarial. O que você pode dizer da tua experiência na gestão pública? Só fazendo uma analogia do que você falou sobre o contador, não é mentira. Eu falo para todos os acadêmicos, inclusive. Vão para a área da contabilidade pública, quem está hoje se graduando em contabilidade, porque esse profissional, Tony, ele está extinto do mercado. Tem vaga e é bem remunerado. Exatamente. Porque é uma das vagas, um dos cargos mais importantes da administração pública, o contador. Até aqui vai ficar o meu abraço para o Adair Matos, para o Everaldo Kojikoski, que sem esses dois, Tony, eu não conseguia fazer com que os 4 anos que eu fiquei como secretário de administração fosse realmente da forma que eu gostaria. Transparência, com um respeito e zelo pelo recurso público. Bom, Adair Matos eu conheço há uns 20 anos. Everaldo Kojikoski eu conheço há mais ou menos 30, 32 anos. E quero aproveitar para mandar um abraço para o Evaldo, contador que presta serviço no município de Timbó Grande, e mandar um abraço para o Marcelo Giombelli, que presta serviços em Rio das Antas. Mandar um abraço para o Serginho Anhaia, que é da Convergência e que é o contador principal hoje na Prefeitura de Caçador. Para a Claudete Leidens, muitos anos de contabilidade também. Mandar um abraço a todo esse pessoal que muitas vezes são injustiçados, mas é um pessoal que é fundamental dentro das administrações públicas. Continuando com a sua e veja, Tony, você lembra dessas pessoas 20 anos, 30 anos, para você ver como realmente esse profissional da contabilidade pública hoje você praticamente não encontra. Quem sai do banco da faculdade quer procurar uma empresa renomada para trabalhar, e justo, tá certo? Mas a contabilidade pública está aqui. A administração pública precisa desse profissional. E como você disse, remunera muito bem esse profissional. Então vamos lá, Tony. Realmente, o banco da faculdade ele não nos ensina essa parte administrativa da forma como a gente vive na realidade. Eu trabalhei durante aproximadamente 10 anos no mercado privado. Eu trabalhei no Banco Bradesco e trabalhei no Banco Santander. Quando o Douglas me fez o convite lá no final de 2020, logo que a gente passou pelo período da eleição, aquela eleição foi em novembro devido a reeleição dele. A reeleição devido ao Covid. E eu logo aceitei de imediato, porque era um desafio que eu tinha uma vontade, mas eu nunca tive a oportunidade. E quando o Douglas me convidou, obviamente eu aceitei sem titubear. Chegando na administração pública, já como secretário de Administração e Finanças do nosso município, no momento, primeira coisa é aquela euforia, por você estar participando de uma gestão que está sendo levada a sério e que está dando certo, e você percebe a responsabilidade do papel que você ocupa como secretário. Falávamos agora há pouco, eu e você, antes de iniciarmos, que é disponibilidade total para a administração pública, indiferente de dia, indiferente de horário. Nesse momento, eu comecei a criar um nervoso pelas formas que as contas me foram apresentadas, obviamente, muito bem gerida pelo nosso antigo secretário, até deixar um abraço para o secretário Maurício, que foi o anterior a mim. Conseguimos equilibrar as contas do nosso município. Mas eu digo assim nervoso porque você pega aqueles números, Tony, e você pensa assim, e agora? O que eu faço? Quais são as prioridades do nosso município? Mas eu confesso para você que graças a essas duas pessoas que eu lhe comentei, o Adair e o Everaldo, e toda a nossa administração, nossa equipe administrativa, nós conseguimos aprender, eu aprendi no dia a dia, aprendi errando, aprendi trupicando, mas levantando, estudei muito. Dentro desse período que eu fiquei como secretário de administração, eu me formei em pós-graduação pela Universidade Católica do Paraná, pela PUC. Então, me pós-graduei em gestão pública para que eu tivesse cada vez mais a parte técnica com a parte prática. Então, eu digo para você,
Lebon Regis, hoje, o Juliano como pré-candidato, eu posso garantir que o que passa dentro da Secretaria de Administração, eu conheço de ponta a ponta. Eu sei a forma que nós temos que comandar o nosso orçamento, conduzir o nosso orçamento. Eu sei a forma que nós temos que ter o controle das contas públicas. E isso, Tony, talvez as pessoas pensem, mas eu comando a minha conta, pessoa física, então comandar a prefeitura é simples. Não, não é tão simples. Porque se eu quiser sair daqui, Tony, e ir ali no mercadinho da esquina comprar uma água, eu compro. Gestão pública, você não pode simplesmente sair daqui e ir ali comprar essa água. Existe um processo de responsabilidade e transparência para que aí sim eu possa ir lá comprar essa água. Em tempos não tão distantes, dava para sair comprar água e pedir notinha para a prefeitura, mas a gestão pública se modernizou. Isso não existe mais. Perfeitamente. Bom, Juliano, eu converso com todo mundo de toda a região, independente de partido político. E até adversários do prefeito Douglas, e por extensão adversários seus, se bem que a eleição tudo pode acontecer, pode ser que eu esteja dizendo adversário e daqui a pouco seja companheiro. Mas até eles entendem que o prefeito Douglas, as duas gestões, a segunda terminando, no linguajar popular e usando um pouco do esporte, subiu o sarrafo da gestão pública. Por que eu digo isso assim? Eu trabalhei em Lebon Regis em duas oportunidades. A primeira foi em 93. E eu digo assim que houveram gestões que fizeram, uma foi mais aqui, outra mais para lá. Houve um tempo que o município era meio que uma bagunça em termos de gestão e controle. Houveram administrações que, por exemplo, do doutor Tito Melo, que começou um readequamento. Depois vieram 2 mandatos, 8 anos do Padre Labas, que avançou nisso. Sim. E depois veio o Douglas e realmente não há o que dizer que realmente melhorou e subiu. Você está preparado para fazer com que a Lebon Regis suba ainda mais? Pensa no tamanho do desafio e responsabilidade. Realmente assim, eu vejo que Lebon Regis, Tony, quando falamos de outras gestões, eu costumo dizer que cada prefeito, no seu momento de mandato, tentou fazer o mínimo possível, pelo menos das condições que eles tinham na época. Quando você fala do Tito, realmente o Tito foi um prefeito que ele organizou, ele reestruturou novamente a questão administrativa da prefeitura, e quando veio o próximo prefeito, que veio a ser o Padre Labas, ele deu um pontapé inicial. Ele fez com que Lebon Regis se apresentasse novamente e diz, opa, nós estamos aqui, nós temos condições de crescer. E quando o Douglas veio, então, isso eu não preciso, se eu ficar falando até daqui a pouco vai ficar demagogia, porque eu vou sempre falar do Douglas, eu vou sempre lembrar da história que ele construiu para o nosso município, e eu espero que as crianças, vou dar um exemplo, os meus filhos lembrem que esse realmente foi a pessoa que conduziu Lebon Regis para onde Lebon Regis hoje está. Suceder o Douglas não é fácil. Nem para Juliano, nem para Pedro, nem para Paulo, nem para ninguém. Você pegar uma administração que está dando certo, não é fácil. Quando você pega, Tony, uma administração que por algum motivo não está bem, qualquer coisa que você venha fazer vai dar certo. Porque você só precisa fazer. Com o Douglas é diferente, porque tudo da administração dele, e eu falo com propriedade que eu estava lá, deu certo. Obviamente nem Jesus Cristo agradou todo mundo, então infelizmente tem as pessoas que por algum motivo não são contentes ao mandato do Douglas. Mas a grande massa da população lebonregense agradece a esse prefeito que mudou a realidade do nosso município. Portanto, suceder ele não é fácil. Eu penso da seguinte forma, eu tenho as mesmas ideias e os mesmos princípios que o Douglas tem, porque o Douglas foi o meu líder, ele foi a pessoa que me ensinou. Então eu tive um estágio, Tony, de 4 anos com uma pessoa nesse nível. O que acontece normalmente com o estagiário? Ele acompanha o seu chefe, o seu diretor, enfim, seu gerente, e ele se espelha nele para fazer igual ou melhor. E é isso que eu me apego. Porque eu sei
que lá na frente, quando as coisas acontecerem, se porventura, no momento de campanha, um Juliano for um possível eleito, é dali, meu amigo, para frente. Nós não podemos regredir um só passo para trás, porque a população vai nos cobrar. Eu falava hoje de manhã, inclusive, na Lebon Reis, a nossa população tem confiança na gestão que hoje está lá. Então, se a pessoa que entrar voltar um passo para trás, será cobrado. Firmemente será cobrado. Bom, eu acredito a Lebon Regis, e mais especificamente, assim como Lebon Regis, um outro município da região, ao Rio das Antas, as grandes realizações a dois fatores. Primeiro, a gestão e a busca de recursos. Eu tiro desse meu comentário Fraiburgo, Caçador com orçamento de 240 milhões, Videira com orçamento lá pelos 200 também, porque são situações diferentes. Perfeito. Os pequenos municípios, Monte Carlo, Santa Cecília, Timbó Grande, Lebon Reis, Calmon, Matos Costa, Rio das Antas, Arroio 30, Salto Veloso, Macieira, Pinheiro Preto, e iriam mais de 100 por aí, que se não tiver a gestão certa, as chamadas certidões negativas corretas, e se não tiver o cara que vai buscar o recurso, não faz as obras que o povo necessita. Por razões muito simples. A folha é muito difícil segurar a menos de 50. Quase impossível segurar a folha a menos de 50. É claro que um pouco está embutido, mas você tem índices de educação, você tem índices de saúde, você tem a máquina pública. A nossa região, 1 a 2 vezes por ano, sofre sinistros, vendavais, etc., que acaba com uma estrada que você tem que remodelar tudo. Ou seja, se você não tiver o cara que vai buscar o dinheiro, não acontece as obras. Não acontece. O projeto não anda. O prefeito Douglas foi esse cara em Lebon Regis. O vice-prefeito em Rio das Antas, Silmir Bodanese, foi o cara ali em Rio das Antas. E isso é notório. Se a gente tivesse o poder de voar e olhar de cima, você percebe essas diferenças. Você já tem o cara que vai buscar dinheiro para a tua gestão? Simples. O cara que vai buscar o dinheiro é o cara que estará sentado na cadeira do prefeito. O prefeito, quando ele sentar naquela cadeira, Tony, ele não tem que só sentar ali e ficar olhando a cidade dele crescer. Ele precisa correr atrás. O Douglas sempre falou um negócio para nós lá dentro da administração. Sola de sapato, sonho e projeto. Isso você precisa ter. Você que tem uma sola de sapato, você vai correr atrás. Se você tem um sonho, você vai correr muito mais. E se você chegar lá no governo federal, ali no governo estadual, ou em qualquer área onde nós possamos garimpar o recurso, porque é um garimpo, nada mais é do que um garimpo, nós precisamos fazer a conquista disso, você mostrar um projeto, algo que é realmente que vai transformar a realidade daquela população que ali vive, você consegue. O Douglas fez isso muito bem. Você bem comentou, orçamento de 200 e poucos milhões, enfim. Nós recebemos a prefeitura em 2017 com aproximadamente 20 milhões de orçamento. Enquanto eu estava como secretário, nós já estamos passando a marca dos 50 milhões de orçamento. Tudo porque nós conseguimos organizar a administração pública. Você comentou sobre a gestão de pessoas, nosso índice nunca extrapolou os 50%. Nós conseguimos manter tudo isso para que, Tony, o recurso próprio, que não é esse recurso que vem de emendas, não é esse recurso que vem do governo, os recursos próprios que são suados, que são os impostos pagos pelo nosso cidadão, a gente consegue alocar ele de volta para a sociedade. É tão ruim e tão difícil quando os recursos do município servem tão somente para pagar folha, tão somente para a área da saúde, tão somente para a área da educação, e esquece de todo o restante da máquina pública. Lá em Lebon Reis foi bem diferente. O projeto feito pelo Douglas, que a equipe administrativa entendeu, nós conduzimos e conseguimos fazer aquele controle de caixa, que muitas vezes falava o Juliano do não, mas é porque às vezes você tem que dizer não para umas coisas, para que outras prioridades você possa dizer sim. Então nós conseguimos conduzir dessa forma. Apenas, eu fugi um pouco do assunto, mas
o prefeito que entrar lá, seja qual for, ele tem por obrigatoriedade correr atrás do recurso. E eu digo sempre, Tony, o Douglas abriu todas as portas. E essas portas continuarão abertas para a pessoa que se sentar na cadeira de prefeito de Lebon Reis. Juliano Périgo, prefeito, qual o papel do Douglas na sua futura gestão? O Douglas ele vai ter que ser meu guru. Conselheiro. Eu comento que até conversei esses dias com um rapaz, né, Lebon Reis, um contador da cidade, uma pessoa muito respeitada, sobre criar um conselho de notáveis. Para que vocês possam entender, o Conselho de Notáveis nada mais é do que você pegar as pessoas influentes da cidade e você decretar um conselho para que essas pessoas possam estar à disposição do prefeito realmente para aconselhar. Opinar, sugerir, direcionar as rédeas e o caminho que o município segue. Prefeito, Tony, ele tem que estar preparado para correr atrás de recursos, ele tem que ter sonhos, ele tem que ter projetos, mas ele precisa de um bom aconselhamento. Ele precisa de alguém do lado dele indicando o caminho que às vezes ele não está enxergando. E eu espero, e esse é o meu compromisso com o Douglas, que numa possível sucessão, ele seja essa pessoa. Ele seja o rapaz do Conselho de Notáveis, ele seja o conselheiro, para nos indicar o caminho das pedras, para que Lebon Reis continue crescendo, para que Lebon Reis continue evoluindo. Veja bem, nós temos lá um X números de pré-candidaturas. Fazer um exercício de futurologia aqui, embora o período de coligação esteja aberto aí. Quem vota no Duda Zanotto, vota num projeto de uma certa oposição de mudanças. O Marcelo, por tudo que se fala, Marcelo Spaltz, seria um projeto também de oposição, de mudança. A saber se a dupla sai junto ou se divide para a eleição. Pode surgir ainda outras candidaturas, embora seja não difícil, mas improvável. E quem vota no Juliano Périgo, em que projeto está votando? Boa pergunta. Veja bem, quando você fala em mudança, Tony, você quer mudar aquilo que não está dando certo. Você quer mudar aquilo que não acontece. Lebon Reis hoje a sensação não é de mudança. A sensação de Lebon Reis hoje é de continuidade de um trabalho que está seguindo e que está dando certo. As pessoas que possivelmente no momento de eleição venham a acompanhar o projeto que já está acontecendo, nós temos um desenho para Lebon Reis, história de crescimento a longo prazo para 20 anos. E nós acabamos ficando 8 anos no governo. Esses 8 anos, eu ainda tenho muito mais pela frente. A nossa equipe, o prefeito Douglas, ainda tem muito mais pela frente. Se em 8 anos nós já conseguimos mudar a realidade da nossa população, mudar a realidade da nossa cidade, você imagina então se a gente consegue fazer e transformar um projeto de sucessão para mais de 20 anos. Eu não estou aqui falando em ditadura militar, comunismo, não quer fazer não quer ter alternância de poder, muito pelo contrário, a democracia ela tem que existir, ela precisa existir. Mas quando você vê um projeto que se passou 8 anos de condução, que mudou, você pensa o que mais tem por vir. O projeto do Juliano nada mais é do que aquilo que nós iniciamos e desenhamos lá em 2016. É continuar a evolução do nosso município na infraestrutura, que foi o carro-chefe hoje da nossa atual administração. A saúde ela cresceu absurdamente, Tony. A assistência social, nós evoluímos o atendimento à nossa comunidade. A parte da agricultura, a parte das estradas do interior, como você bem destacou, o nosso clima ele tá bagunçado, desajustado. Tem horas que a gente acaba fazendo um trecho de estrada e dali 2, 3 dias vem uma chuva que acaba com todo o trabalho que nós fizemos. Mas hoje não existe em Lebon Reis lugar onde os carros não passem. Obviamente que por algumas situações isso possa até acontecer, mas a prefeitura vai lá e corrige. A prefeitura vai lá e tenta organizar para que as pessoas possam sair do interior e vir para a cidade. Esse é o objetivo. Esses são os nossos projetos. A educação lebonragense evoluiu absurdamente. Hoje nós temos escolas dentro do nosso município que são referência a nível estadual.
próprio Princesa Isabel, que nós comentamos, a escola nova que nós fizemos, possui Chromebook, possui lousa digital, interativa, onde o professor não precisa mais de giz ou de caneta, ele faz toque no dedo. Imagina você uma comunidade lebonregense que há tempos atrás nós éramos 292 do Estado, em dificuldades, em questões de precariedade. Hoje nós somos uma das 100 maiores economias do Estado de Santa Catarina, e nós evoluímos dessa forma, principalmente a educação, que são essa nova geração que vão conduzir o nosso município, que vão mudar a realidade do nosso município. Eu digo que o projeto do Juliano nada mais é o projeto que nós iniciamos em 2016, o projeto de reconstrução do nosso município, e que vai continuar indo para frente. Juliano, quantos partidos estão ali na conversa, muito próximos? Eu não posso falar ainda em coligação, gente, porque essas coligações, o prazo vai ser do dia 20 de julho a 5 de agosto, o prazo de convenções, quando serão oficializadas as coligações de candidaturas. Mas é evidente que cada pré-candidato já tem o seu arco de possibilidades, que pode aumentar, mas já tem um arco de possibilidades. Quantos partidos estão no projeto hoje? Perfeito. Hoje nós temos 5 partidos no projeto, Tony. Hoje 5 partidos compõem. Eram 5 partidos que faziam a base do governo Douglas, e estamos com 5 partidos, e como bem você falou, não posso aqui citar, não posso aqui falar que está fechado, até porque as convenções são lá do dia 20 ao dia 5, dia 6, mas esses 5 partidos nós estamos bem alinhados. Provavelmente nada vai ser mudado desses 5 partidos. Expectativa de fazer maioria na Câmara também? Também, com toda certeza. Nós temos uma nominata de vereadores já estabelecida. E pessoas boas, pessoas que sempre estiveram à disposição do nosso município. Juliano, eu imagino que as campanhas, e eu acho que Lebonregis não será diferente, vai haver uma certa polarização. Nos municípios maiores isso fica mais ou menos evidente. O município de Lebonregis também fica meio que evidente por causa dos assentamentos e etc. É evidente que esse pessoal é pró-Lula, mas também a eleição deixou claro que existe um grupo pró-Bolsonaro. E aí, como se equilibrar nessa corda? Sabe que, Tony, essa polarização ela trouxe uma dificuldade muito grande para os municípios. E não só falando de Lebonregis, você bem citou que municípios grandes ela é maior ainda. A dificuldade é maior ainda. Lebonregis é um município que, normalmente, para a eleição de governo federal, ele sempre acompanha mais o lado da esquerda e um pouco menos o lado da direita. E essa polarização, ela traz essa dificuldade, principalmente agora nessa hora de você fazer os acertos. Principalmente agora nessas horas de você fazer as conversas com os partidos. Tem lá o pessoal que é o apoiador do Lula, que menciona que os votos do governo federal vão fazer essa diferença no município. Tem lá os eleitores do Bolsonaro, que também usam essa mesma métrica, né, de que os votos do Bolsonaro farão a diferença no nosso município. Mas, Tony, eu sempre tento falar o seguinte para os partidos que me acompanham, para as pessoas com quem eu converso. Eleição federal, briga entre lado A, lado B, se bem que eu posso citar os nomes, imagino eu, briga entre Lula e Bolsonaro, deixa para o governo federal. Aqui nós temos que pensar em Lebonregis. Lebonregis precisa de todos os partidos, indiferente se estarão comigo ou não estarão, porque uma andorinha só não faz verão. Nós precisamos de todos, todos correndo atrás de recursos, todos pensando na melhoria e na condução do nosso município. Dentro da estrutura que eu estou criando, Tony, eu não aceito e eu não quero esse tipo de situação. Polarização, lado A, lado B, dentro da nossa estrutura não pode existir. Ok, Juliano. Eu acho que foi uma entrevista esclarecedora. Muitos aspectos para você de Lebonregis, principalmente, analisar, discutir. Quero aproveitar este momento para mandar um abraço para o povo de Lebonregis, para todos. Eu morei um tempo lá, conheço Lebonregis desde 86, trabalhei em 2 oportunidades lá. Tenho amigos, muitos amigos, tenho adversários, que eu respeito também, faz parte. Tenho colegas jornalistas, que eu mando aqui um abraço para o Cícero e para o Flavinho,
que jornalista de verdade, ele não tem concorrente no jornalismo, ele tem parceiro. Vira e mexe, eu preciso da informação do Cícero, do Flávio. Raramente eles precisam, mas se eles precisarem, eu também dou as informações aqui. E existe um respeito, e eu respeito muito essa rapaziada, que como eu não tenho informação em jornalismo, mas que faz o jornalismo no dia a dia. Eu não quero com isso menosprezar e dizer alguma coisa contra quem tem informação, quem tem diploma. Todos somos importantes para informar as nossas comunidades. Aproveitar para mandar um abraço aos pré-candidatos, a todos. Se não me falha a memória, o Juliano é o primeiro que vem aqui dar entrevista como pré-candidato. Já convidei outros, mas não vieram. E eu estou meio assim pensando em não fazer segundo convite. A partir de agora, digam que venho e digam quando pode vir. Aqui é um espaço aberto, veio o Juliano, pode voltar. Se o prefeito Douglas tiver espaço, quiser falar, ele que coordena um partido agora regionalmente, desejar falar, está aqui o espaço para todos de Caçador e de toda a região. Feito esse discurso jornalístico, eu quero, Juliano, agradecer a tua vinda aqui e deixar o espaço aberto para você fazer as suas considerações finais. Imagina, Tony, eu é que agradeço. Quero mandar, já que você aproveitou e abriu o espaço, um abraço para o nosso prefeito Douglas lá. Se não fosse pelo nosso prefeito lá de Lebon Regis, eu nem estaria sentado aqui na tua cadeira hoje como um pré-candidato a prefeito do nosso município. Então, vai um abraço ao Douglas, a toda a nossa equipe da prefeitura. Dizer, Tony, que quando você fala sobre os jornalistas, os canais de comunicação, seja ele qual for, seja ele impresso, seja ele através de um podcast, seja ele de um jornal, ele é essencial para que nós possamos apresentar as nossas ideias e mostrar para o nosso município aquilo que nós queremos de melhorias. Mostrar para a comunidade lebonregense que isso eu escuto muito, Tony, chegou a época da política, agora estão se apresentando, chegou a época da política, vem aqui me cumprimentar. Nós passamos 4 anos trabalhando e deixamos para fazer política no momento da política. Acredito eu que é assim que deve ser feito, porque ninguém quer o político todo dia na sua casa lá, te importunando, te pedindo. Não, você tem que receber o político em época de campanha, porque no outro período você tem que exigir do político que ele trabalhe, que ele conduza, que ele faça o município para frente. Então, mais uma vez eu digo, os canais de comunicação são parceiros. Você bem lembrou do Cícero, do Flávio, eu quero fazer um adendo aqui ao Juliano França, que trabalha na comunicação da prefeitura lá de Lebon Regis. Esta é a informação. Exatamente. Então, fica um abraço para vocês. Tony, muito obrigado pelo convite. Lebon Regis te espera para uma visita, você pode ficar à vontade, você já foi morador do nosso município, você sabe que Lebon Regis é uma cidade que abraça todo mundo que vem visitar. Então, esteja convidado para ir até lá, para a gente discutir, para a gente conversar, para você trazer ideias ao nosso município, porque todas as ideias são muito bem-vindas. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de eu poder falar para a região e principalmente para o meu município, para Lebon Regis. Isso! Notícias, informação, opinião, agora é sc.com.br. Toda quarta à tarde, aqui, uma entrevista interessante no podcast do Tony. Aproveitar para mandar um abraço para o Ezio Carlim, do restaurante Carlim, parceiro de primeira hora que sempre está conosco. Se você entrar no nosso site, temos mais parceiros lá que você pode visitar e pode prestigiar. Na próxima semana, mais uma entrevista importante no podcast do Tony. Por hoje só. Abraço, obrigado pela audiência e até a próxima quarta. Muito obrigado.